meus strangers, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vim falar sobre um assunto que, bom, já deve ter sido abordado no YouTube, na internet ou nessa enorme rede global que nós vivemos, porque tudo na internet existe, né? Tudo que você imagina, você procura, você acha. Mas eu quis falar isso especialmente para vocês no meu canal, para quem me assiste, porque eu acho que é uma coisa importante, porque não é muito abordado. É importante, mas não é muito abordado pelas pessoas, só por pessoas específicas. E o que eu vim falar hoje é sobre xenofobia, mas não xenofobia em geral. Na verdade, eu vou explicar o que é xenofobia, caso você não saiba, quem tá me assistindo, mas principalmente xenofobia com pessoas orientais e mais especificamente com chineses, coreanos e japoneses, que sou eu. Mas antes de começar, vocês lembram que, né, é regra, tem que me seguir em todas as redes sociais, se inscrever. Por que eu fico falando me inscrever? É a segunda vez que eu falo isso. Se inscrever e deixar o like antes do vídeo começar, porque eu garanto que esse vídeo vai ser muito instrutivo e muito da hora. Porque o que eu vou falar, eu acho assim bem legal, é um assunto bem da hora, porque não é um assunto que todo mundo aborda sobre xenofobia, mas principalmente sobre xenofobia com essas raças. Talvez pessoas das nossas raças, das nossas etnias, né, de descendência oriental ou asiática fale sobre isso, mas não é muito abordado, e eu quero falar. Eu vim falar pra vocês sobre duas coisas que aconteceram nessas últimas 2 semanas. Não, duas não, foram três coisas, na verdade, que foi uma coisa sobre o corona, uma coisa sobre o Oscar e uma coisa que eu vi hoje no celular. Então vamos começar pelo corona. Como vocês sabem, o coronavírus foi um vírus que se manifestou na China há algumas semanas. Muitas pessoas já morreram infectadas com esse vírus, ninguém sabe. Na verdade, tem desconfiança de que esse vírus tenha sido infectado por causa de um animal que provavelmente os chineses consumiram, porque eles têm essa cultura de consumir várias espécies de animais. É um péssimo hábito, porque pode acontecer coisas como aconteceram com o corona, e também porque é bem triste, né? Já é triste a gente consumir galinha, galo, quer dizer, frango e carne normal, aí consumir outros bichos, eu acho, tipo, é tudo ruim, é tudo ruim. Mas enfim, aconteceu esse negócio do corona. Muitas pessoas começaram a ficar preocupadas com essa doença porque ela é extremamente virótica, né? Que ela é um vírus que se espalha assim muito rápido. Ela é muito pior do que qualquer doença que já tenha aparecido assim. Apesar dos sintomas serem fracos, muitas pessoas já morreram. E por causa disso, isso tem se tornado um assunto muito comum na internet ultimamente. Mas uma coisa que assim não especificaram muito bem é que o corona, apesar de ser uma doença muito, muito famosa, muito contagiosa, na verdade, não famosa, contagiosa ultimamente, ele não contaminou. Na verdade, acho que chegou a contaminar pessoas de outros países, além da China. Mas tem um grupo de pessoas, um grupo de chineses específicos lá na China que tá mais contaminado com isso. Eu acho que os chineses estão tentando controlar para que essa doença não se espalhe pro resto do país. E talvez, eu não me informei, eu não tenho certeza, mas eu acho que alguns países, algumas pessoas que estavam visitando a China nessa época podem ter sido contaminadas, mas eu não sei com certeza, então eu não vou falar sobre isso. O que eu sei com certeza é que as pessoas que estavam no Brasil nessa época em que o corona ficou mais forte, assim, que ele começou a contaminar várias pessoas, todas as pessoas foram trazidas de volta pro Brasil e passaram por vários exames e tal, pra ter certeza de que elas não estavam contaminadas. Então, de uma coisa que a gente tem 100% de certeza, apesar de não poder ficar, tipo, despreocupado, mas a gente tem certeza de que ainda não aconteceu, é que alguma pessoa tenha sido infectada. Todos os brasileiros que estavam na China nessa época estão basicamente imunes, eles ficaram em quarentena por uns dias e agora eles estão passando por um tratamento com remédios e tal, pra ter certeza de que eles não trouxeram o vírus pra cá. Então, até certo ponto, o Brasil está imune dessa doença por enquanto e queremos que continue assim. Porém, o que aconteceu? Por causa dessa coisa assim do corona ter ficado muito famoso no mundo inteiro, das pessoas todas saberem o que ele tem acontecido muita xenofobia com as pessoas orientais e, como eu disse no começo do vídeo, em especial coreanos, japoneses e chineses, porque algumas pessoas de conhecimento limitado elas automaticamente julgam pessoas dessas etnias, dessas raças, como todas iguais e começam a maltratá-las porque elas automaticamente deduzem que essas pessoas estão contaminadas com coronavírus. Então é por isso que eu já tô falando de começo que o corona não infectou ninguém brasileiro ainda. Uma informação básica. Apesar de nós termos descendência coreana, japonesa, chinesa ou qualquer outro tipo de coreana asiática, aliás, qualquer pessoa que tenha descendência de qualquer outro país que não seja o Brasil, ela não se torna uma pessoa desse país.
só se é uma pessoa com essa nacionalidade quando você nasce no país. Ou seja, eu não sou japonesa, eu sou descendente. Mas na verdade, eu sou brasileira, porque eu nasci aqui no Brasil, mas eu tenho descendência japonesa. Quando eu falo que eu sou japonesa, é porque é mais fácil de explicar, porque as pessoas ficam falando, ah, mas você é chinesa, você é coreana, você é o quê? Então eu falo que eu sou japonesa de cara, mas a minha nacionalidade não é o Japão. Então eu não nasci lá. Então, isso é uma coisa interessante de saber, porque assim você não fala assim de cara, ah, mas você é asiático, então você tá contaminado. Gente, não tem brasileiro contaminado com corona ainda. Não tem. Então não adianta você falar que a pessoa, só porque ela é asiática, ela tá contaminada, porque essa doença não é uma doença de asiático, é uma doença que qualquer pessoa pode pegar. Só que acontece que começou na China. Se começasse na Europa, todo mundo podia ter chance de pegar. Qualquer pessoa de outro continente podia pegar. Não é doença de asiático. Para com isso. E é por isso que eu vim falar sobre esse vídeo sobre xenofobia, porque as pessoas estão sofrendo atos de xenofobia por outras, porque as pessoas estão, tipo, se afastando delas, ou maltratando elas, ou sendo desrespeitosas, porque elas pensam que elas estão contaminadas. E eu achei isso extremamente ridículo, porque isso acontece pelo fato de que as pessoas generalizam totalmente as nossas raças e etnias, como eu disse. E antes de eu entrar nesse assunto de generalizar as raças, eu quero falar antes sobre os outros dois assuntos que eu falei que eu tinha visto essa semana. Que foi o Oscar, obviamente, que quem ganhou foi o filme Parasita, que é um filme produzido na Coreia do Sul. Eu achei bem legal ter ganhado. Eu não assisti o filme, então eu não sei se foi merecido ou não, porque de todos os filmes do Oscar eu acho que eu vi só alguns, não vi todos. Eu ainda não tive a oportunidade de ver Parasita, mas eu gostei bastante deles terem ganhado. Acho que foi merecido porque aquele moço batalhou, aquele diretor batalhou bastante pra chegar onde ele chegou com o filme dele. Então, tô tomando meu suco de uva porque eu vou falar bastante. Então, eu achei bem legal. E hoje eu vi um vídeo do presidente dos Estados Unidos da América, que é mais conhecido como Donald Trump, comentando sobre a vitória do Parasita como Oscar de melhor filme. E o Trump foi, assim, por assim dizer, extremamente desrespeitoso, porque ele não achou legal a academia ter dado um prêmio para esse filme. Ele disse que não deveria ter feito isso, que deveria ser só lembrado os filmes, os nossos não, no caso, os filmes deles que são produzidos e feitos por pessoas que são excepcionalmente americanas, ou melhor, estadunidenses, porque eu odeio essa mania que os estadunidenses têm de falar que eles são americanos, pensar que eles são o único país na América, sendo que existem 3 Américas e eles não são só toda a América, não. Tem mais aqui, a gente também é americano, tá? Pelo amor de Deus. E ele comentou, eu não quero aprofundar nesse assunto, porque eu não gosto de falar de política, eu acho que isso é uma coisa que não se discute. Mas eu sei que tem bastante gente que não concorda com alguns pensamentos do Trump, porque ele tem pensamentos extremamente xenofóbicos, sim. Isso eu não vou negar, eu não vou falar que é porque eu acho, é porque todo mundo sabe que ele tem. Ele fala muita coisa xenofóbica e tal. E ele falou, assim, que ele não aceitou, que ele acha que a academia só deveria dar prêmios pra filmes que são explicitamente americanos, estadunidenses. Não tem mania de falar americanos, mas é estadunidense. E eu achei, assim, isso desrespeitoso, vindo da parte dele, porque a gente não deveria ter essa segregação de raças e etnias, tipo, não é porque o filme é coreano que ele não merece ganhar um prêmio. Ele foi um filme global, então ele merece ganhar um prêmio como qualquer outro. Tanto que teve uma edição do Oscar que o nosso filme central do Brasil concorreu ao Oscar, o filme brasileiro. Não acontece muito hoje, porque os Estados Unidos e alguns outros países são os mais comuns de fazerem filmes assim extremamente que, tipo, ficam muito populares e concorrem ao Oscar. Mas a gente também já teve filme nosso concorrendo ao Oscar. O brasileiro já concorreu ao Oscar, cara. Fernanda Montenegro aí concorreu ao Oscar também. Infelizmente não ganhou, mas concorreu e eu acho isso uma honra. Então isso não tem essa. O Oscar eu não sei como falar. O Oscar se trata de pessoas de todo mundo. O Oscar se trata do cinema. O cinema ao redor do mundo, não o cinema ao redor dos Estados Unidos. Então eu achei errado ele falar que os filmes premiados deveriam ser só os dos Estados Unidos ou de outras empresas, talvez. Mas eu sei que, né, ele deve ter pensado só os Estados Unidos, porque ele só se importa com o povo de lá. Então, eu achei isso muito chato. E são essas coisas que eu tô falando, assim, pra chegar num assunto só que é a xenofobia. Que eu acho muito incômodo que as pessoas tenham tanta xenofobia com esses tipos de raça e etnia, que são as nossas,
Para começar, eu acho que as pessoas deveriam parar de ter preconceito não, generalização dessas raças. Ou seja, não fala que coreano, chinês e japonês é tudo igual, porque não é. Talvez você não saiba a diferença e você não tenha essa obrigação, porque isso é uma coisa que especificamente nós conseguimos identificar. Por exemplo, eu sei diferenciar um chinês de um coreano de um japonês por causa de vários fatores. Então eu sei porque faz parte da minha cultura, faz parte da raça que eu descendo. Mas vocês não têm a obrigação de saber disso. Mas caso você seja uma pessoa que fale isso, para de falar, porque isso é de certa maneira, assim, preconceituoso e xenofóbico. E acho que por causa dessa generalização de vocês acharem que todo mundo que tem olho puxado é igual, acontece esse tipo de preconceito e isso é decepcionante porque as pessoas não deveriam ser generalizadas. Eu acho que nesse caso, assim, eu tenho que falar todos os povos. Você não pode generalizar um povo por uma coisa ou por alguma característica ou por alguma cultura. Não, não tem essa. Tipo, você não pode falar que todas as pessoas que vivem no Oriente Médio são automaticamente terroristas porque lá tem um grande número de pessoas que são assim. Você, a pessoa, o indivíduo, não é um povo. Você não pode julgar uma pessoa pelo que ela é, pelo que ela descende, na verdade. Você tem que julgar pelo que ela é. Então, eu acho isso muito errado, esse tipo de xenofobia de você generalizar e automaticamente julgar uma pessoa pelo lugar onde ela vive ou por quem ela descende. Isso não faz sentido. Então, eu acho que isso é um tipo de xenofobia que deveria ser. Como eu posso dizer? Deveria ser. Deveria lutar contra também, porque, como eu disse, a xenofobia é um tipo de assunto que não é tão abordado como a gente tem outros assuntos, como, por exemplo, machismo, sexismo, racismo, preconceitos com LGBTQIA+, preconceitos com pessoas gordas e magras, enfim, esses são os assuntos que a gente costuma ver na internet. E xenofobia também é um tipo de preconceito que a gente tem que combater, porque não é uma coisa certa você ficar generalizando as pessoas por raça, etnia, ou o país que ela nasce, ou quem ela vive. Não é certo você chamar pessoas do Oriente Médio de terroristas ou chamar asiáticos de tudo igual, porque, cara, tem tanto país na Ásia que não tem como você falar que é tudo igual. E também não é certo, por exemplo, falar que todos os alemães são nazistas, porque o nazismo foi uma coisa muito forte na Alemanha, mas as pessoas que vivem lá hoje não quer dizer que elas concordam com o que o país fez, porque todo o país já fez algum tipo de merda uma vez na vida, e as pessoas, o mundo evoluía sobre a gente aprender a não concordar com os erros do passado que os nossos antepassados cometeram. E eu acho que a gente deveria abraçar essa ideia de não generalizar, de não tomar os erros das gerações passadas como a nossa e também não falar assim, tipo, tomar decisões não, ter pensamentos precipitados ou retrógrados ou ridículos, cara, medíocres em relação a uma raça, etnia ou qualquer outra coisa. Então, esse vídeo tá ficando bem longo, eu vou parar de falar agora. Mas pra resumir, tudo isso que eu falei pra vocês, o que eu quero dizer é que vocês tenham mais respeito com qualquer tipo de pessoa e que vocês lembrem que as pessoas são indivíduos com o próprio corpo, com a própria alma, com o próprio coração, com a própria história. Cada um de nós é um indivíduo extremamente diferente do outro e a gente não pode generalizar as pessoas assim. É uma forma muito ruim de preconceito, tão ruim quanto os outros tipos de preconceito que a gente tem. E é por isso que eu quis fazer esse vídeo apelando e pedindo, por favor, que vocês tenham um pouco mais de respeito com as raças, especialmente as raças asiáticas também, né? Com todas as raças, na verdade, mas eu tô falando especialmente as raças asiáticas porque é com quem eu descendo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha ajudado vocês a se informarem um pouquinho sobre as coisas, que tenha ajudado vocês a terem uma nova visão sobre esse tipo de pensamentos que algumas pessoas têm. E se vocês gostaram, por favor, deixa o like, se inscreve e me segue em todas as redes sociais de novo. E é isso, gente. Não faça ódio. Não tenha ódio no seu coração, não tenha pensamentos ruins, nem maltrate as pessoas. A gente já tem muita coisa ruim no mundo pra poder maltratar os outros, então não faça isso, por favor. Um beijo, meus strangers. Tchau.